O cérebro é o primeiro órgão fortalecido pelo treino, porque antes mesmo de o músculo crescer, conexões neurais já estão sendo fortalecidas. O que me diz de saber mais sobre isso? Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Catu e te ajudo a ter o corpo até 20 anos mais jovem. Obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. Então seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala. Aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o Corpo até 20 anos mais jovem. Episódio de hoje, 11 de julho de 2026, o exercício muda o nosso cérebro. Para começar é dia de perna, então vamos lá fazer a primeira.
Paga primeiro. Nó. Se deu pra sentir os cambitos. Principalmente os glúteos. Nossa. É um cravinho. Que é o que eu tô mais querendo. Logo vários. Precisa muito desentupir esse nariz, aumentar a energia da salivação e suportar a capacidade digestiva. Paga a primeira. Foi bom. Acho que a performance está melhorando ali na mobilidade, né? Na flexibilidade. Tá dando para fazer bem feitinho com o queixo no joelho. Importante corrigir o movimento. Depois o avanço, nossa, você já sai ali de mobilidade já cansado, vai pro avanço, ainda saltado, as pernas já começam a pegar fogo. Depois vamos pro agachamento. 22 pode parecer pouco, mas naquela altura ali com as pernas já judiadas, fica um exercício muito bom. Principalmente quando você corrige o movimento, dá duas lá embaixo. Na sequência nós vamos pro agachamento ali explosivo, né? Treina potência. Depois o stiff faz a vez para trabalhar o posterior. Como faz. E na sequência a cordinha, revelando aquele aspecto entristecedor de como que falta gás para continuar. Mas glória a Deus tá pago a primeira, com muitíssimo esforço, bastante intensidade. Rapidão. Primeiro set tá pago desse treinão de perna. Completinho. Completinho. Você vê trabalhar flexibilidade, força, potência, hipertrofia, resistência. Tudo no mesmo treino. E rapidão. O que é o mais interessante. Bora lá para esse primeiro set. Agora 17h39. 20 para 6. Bom, o cérebro foi feito para o movimento. Por muito tempo, quando alguém falava em exercício físico, pensávamos em músculos. Lembrávamos de esporte, força, emagrecimento, condicionamento e até estética. Mas quase ninguém lembrava de uma pergunta mais interessante. O que acontece com o cérebro quando treinamos? Será que estamos fortalecendo apenas o corpo ou também estamos fortalecendo a mente e a inteligência? Antes essa pergunta não existia, porque o cérebro e os músculos eram estudados como se fossem dois mundos completamente distintos. O médico cuidava do cérebro, o educador físico ficava com o movimento. Mas um corpo 20 anos mais jovem precisa ser mais extraordinário. Esses dois sistemas nunca estiveram separados. Na verdade, sempre trabalharam juntos. Pense por alguns instantes. Vamos voltar 200, no máximo 300 anos atrás. O ano agora é por volta de 1750. Quase ninguém trabalhava sentado. Tínhamos uma vida muito mais próxima da natureza, longe de ser uma época mais fácil do que hoje. Contudo, a atividade física era muito mais presente, porque mover fazia parte da sobrevivência. Entretanto, sobreviver exige mais do que apenas músculos. Exige memória, orientação espacial, planejamento, tomada de decisões, aprendizado, crescimento. Em outras palavras, movimento e inteligência sempre estiveram lado a lado. O movimento e o raciocínio sempre caminharam lado a lado. Por isso o cérebro necessita tremendamente de movimento durante toda a vida. Quando treinamos, não movimentamos apenas o corpo, movimentamos praticamente todo o sistema. O coração acelera,
bate mais depressa, mais rápido, a circulação acompanha, aumenta, fica mais intensa, mais oxigênio os tecidos recebem, o metabolismo esquenta, e nesse processo diversos hormônios circulam, e o cérebro se liga nisso tudo. Percebe que alguma coisa importante está acontecendo. Inclusive, essa é uma das maiores mudanças de paradigma da neurociência moderna. O cérebro não vive isolado dentro do crânio. Ele interage continuamente com o restante do organismo. Recebe informação dos músculos, do intestino, do sistema imune e de todo o metabolismo. Porque em uma grande orquestra não existem instrumentos tocando sozinhos. Existe uma sinfonia harmoniosa. E quando uma parte muda o ritmo, as outras também respondem. Dessa conversa aparece outra dúvida. Será que o exercício modifica fisicamente a estrutura do cérebro? Inicialmente essa hipótese pareceu ousada demais, mas os estudos começaram a nascer, laboratório após laboratório, universidade após universidade, até que ficou impossível ignorar as evidências. O exercício parecia estimular mecanismos relacionados à aprendizagem, à memória, à adaptação cerebral e até à formação de novas conexões entre os neurônios, estimulando a neuroplasticidade. E só nesse momento que a neurociência começou a olhar para o exercício com outros olhos. Porque a partir daí, treinar deixou de significar apenas construir músculo. Passou a significar também construir um cérebro mais preparado para os desafios diários, mais resistente ao envelhecimento e mais capaz de adaptar-se às mudanças e dificuldades da vida. Mas como o cérebro percebe que estamos treinando? Quem leva essas informações até os neurônios? Quem diz ao cérebro que chegou a hora de fortalecer conexões, proteger as células e continuar aprendendo? A resposta, como vimos anteriormente, está em uma extraordinária molécula capaz de traduzir o movimento em adaptação cerebral. É exatamente essa molécula que relembraremos nesse momento. Mas antes, chegou a hora de fortalecer também o nosso shape, porque um cérebro preparado para aprender merece um corpo preparado para viver. Bora pagar a segunda. Bora então.
Nossa. Feito mais uma com muitíssimo esforço. Em algum momento respirei demais pela boca e um pouquinho de dor de lado. O cravinho foi indispensável. Um golinho do nosso Ergopower, ergonomia, força e poder, bebida original dos samurais. Ufa! O fitoterápico te deixa 20 anos mais jovem. Quero um cravinho também que foi indispensável. Deu até pra suar, você acredita? Deu pra suar, ué. Nó. Cordinha sempre boa ali pra trabalhar o tornozelo, o pé, né? Por último, então, ela ganha uma intensidade danada. Trabalha até os braços batendo ali. Aquela cordona pesada. Os exercícios com peso também funcionam muito bem. Principalmente o stiff. Faz a função exercício simples. Titular absoluto, um movimento simples. Trabalha o corpo inteiro. Da lombar até o tendão de Aquiles praticamente. Muito bom esse exercício. Tendão de perna completinho, né? Completinho em todos os sentidos. Flexibilidade, força, hipertrofia, resistência. Todas as áreas da perna. Glúteo, quadríceps, bíceps, panturrilha. Bom para mais de metro. Bom para mais de metro. Pago mais uma, né? Com muito esforço, como sempre. E o feito é muito melhor que o perfeito. Então tá pago. Se valeu. Bora pro segundo set. O cérebro escuta tudo que fazemos. Antes de continuar, vale relembrar que esse conteúdo possui caráter educativo, informativo e reflexivo. Compartilhamos aqui conhecimentos relacionados à neurociência, exercício físico, metabolismo, neuroplasticidade, envelhecimento cerebral e estilo de vida com o objetivo de promover reflexão, consciência, educação em saúde e compreensão do extraordinário funcionamento do organismo humano.
As informações apresentadas não substituem avaliação médica, diagnóstico, tratamento, prescrição ou acompanhamento individualizado realizado por profissionais habilitados. O nosso propósito é estimular pensamento crítico, responsabilidade individual e escolhas que favoreçam um corpo e um cérebro até 20 anos mais jovem. A fé fortalece a nossa caminhada, porque quem cura é Deus, mas cuida do corpo, da mente, que é o verdadeiro templo do Espírito, é responsabilidade individual, que ninguém pode ter o shape 20 anos mais jovem para você. É impossível de ser delegado. Agora, chegamos então à pergunta central do episódio. Se os músculos não falam, como o cérebro percebe que estamos treinando? Porque os pesos também não contam. E os aparelhos são incapazes de se comunicar. Como é que isso acontece? Ao estudar pessoas fisicamente ativas, os resultados foram surpreendentes. Quanto mais estudávamos sobre o exercício, mais percebíamos que ele provocava mudanças muito além da musculatura. O organismo inteiro dialoga entre si, porque durante o esforço físico, centenas de substâncias são liberadas. Hormônios, as miocinas produzidas pelos músculos, essas miocinas vão para os órgãos produzir outras substâncias, entendeu? Erisino, BDNF, moléculas sinalizadoras, fatores de crescimento. E entre esses mensageiros reaparece a proteína extraordinária que falamos no episódio anterior, que conhecemos no episódio anterior. O BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Estudos observaram o aumento da expressão dessa proteína após programas regulares de atividade física. É como se o cérebro estivesse recebendo uma mensagem muito clara. Continue aprendendo, fortalecendo conexões e se adaptando. Mas existe outro detalhe tão fascinante quanto esse. O exercício não fortalece o cérebro apenas porque aumenta determinadas moléculas. Ele igualmente fortalece porque representa um desafio. E fomos criados para superar desafios. Existe um princípio biológico chamado hormese. É um fenômeno curioso. Pequenos desafios, quando aplicados na intensidade adequada, despertam mecanismos de adaptação que tornam o organismo mais resistente. O famoso, aquilo que não mata, fortalece. Acho que é mitriatismo. Acho que é isso. O rei Mitríades dava veneno pro filho dele. Aí depois o filho dele quis tomar veneno para suicidar quando perdeu a guerra para Alexandre o Grande. Aí o veneno não fez efeito, entendeu? Daí que veio o conceito de hormese. Pequenos desafios, quando aplicados na intensidade adequada, despertam um mecanismo de adaptação que torna o organismo mais resistente. Isso acontece quando treinamos. Durante algum tempo, o coração se esforça mais, os músculos demandam mais energia, a respiração aumenta, o metabolismo acelera e depois do treino, o organismo entende que precisa se adaptar, se fortalecer para responder melhor ao próximo desafio. Assim os músculos se fortalecem. Assim que o condicionamento melhora, e tudo indica que o cérebro segue a mesma lógica. Porque antes mesmo do músculo crescer, as conexões neurais já estão se fortalecendo. Tanto que a força aumenta, mesmo antes do músculo começar a hipertrofiar, por causa da melhora das conexões neurais. Talvez por isso o sedentarismo seja tão devastador. Porque ele não produz apenas falta de movimento e imobilidade, ele gera igualmente falta de estímulo. E o cérebro deixa de receber parte importante das mensagens que necessita como espécie humana. Conhece a história da assídia? A assídia é um marítimo invertebrado, e quando ela tem uma fase larval, e na fase larval ela nada e se movimenta. Quando ela encontra uma rocha para se fixar,
Depois que ela se fixa, o próprio organismo dela faz a fagocitose do sistema nervoso. É como se, entre aspas, ela comesse o próprio cérebro. Ela não tem cérebro lógico, mas é como se fagocitasse boa parte do sistema nervoso dela, porque ela, agora a partir daí, ela está fixa e desnecessita de movimento. Então olha como que o movimento, o cérebro é dependente do movimento. Depois que ela para de movimentar, é como se ela perdesse o cérebro. Como se, né? Por outro lado, cada caminhada, cada pedalada, treino de força, corrida, esporte, representa uma mensagem silenciosa para o nosso próprio corpo. Como se disséssemos diariamente para ele: precisamos continuar investindo no cérebro. Vale a pena preservar essa memória e continuar aprendendo. Mas existe uma distinção relevante. Não estamos falando de desempenho atlético e nem de recordes mundiais, nem de comparar nosso treino com de outras pessoas. Estamos falando de movimento e constância, de regularidade, porque o cérebro responde muito mais aos hábitos repetidos diariamente do que a grandes esforços ocasionais. Por isso, até mesmo pequenas caminhadas feitas todos os dias talvez representem mais para a saúde cerebral do que longos períodos de completa inatividade interrompidos por exercícios esporádicos. Quero relembrar uma reflexão que considero interessante. O metabolismo desconhece a nossa idade cronológica. O que ele sabe é se ainda estamos vivendo como alguém que precisa aprender, superar desafios, continuar crescendo. Porque enquanto permanecemos enviando estes sinais, a biologia segue tentando se adaptar. A natureza sutilmente revela a inteligência, a majestade, a grandeza, a entrega e o caráter de Deus. Ele nos concedeu um templo extraordinário que responde ao cuidado, ao movimento, à disciplina e ao propósito, que continua disposto a adaptar-se enquanto ainda existe vida. Então agora é hora de agradecer a Deus por um corpo e um cérebro capaz de responder ao movimento com adaptação. E acima de tudo, por Jesus, que pagou o preço de dor e de sangue pela reconquista do domínio universal. Vamos lá fazer a terceira. Isso sim é lindo, porque não foi prata nem ouro, foi dor e sangue. Isso sim é lindo e é a única promessa verdadeira desse mundo. Vamos lá fazer a última.
Pago mais uma. Glória a Deus. Nossa, deu pra trabalhar bem demais as pernas. Ufa, dedo de mobilidade. Água linda. Que delícia de fitoterapia. Cravei mais uma vez, indispensável. Desentupindo o nariz, suportando a capacidade digestiva. Dando aquela energia. Bom demais. Aguinha com sal e limão. Fitoterápico. Deliciosa. Tem que ir controlando para não forçar demais a capacidade digestiva. Tá pago mais uma. Dá uma licencinha, né? Dá uma licencinha. Tá louco, vou enxugar essa cara, né? Nossa. Pago mais uma. Pago mais uma. Muita garra, determinação, coragem, bom ânimo, força, inteligência, sabedoria, clareza, crescimento, renascimento, reconquista, saúde, paz, amor, longevidade, salvação e vida. Bom pra mais de metro. Pago mais uma. O feito é muito melhor do que o perfeito. Bom pra mais de metro. Dá mais um golinho. Que maravilha, aquela sensação de pós-treino, aquela descarga de neurotransmissores, endorfina. Muito boa a sensação de pós-treino, bem-estar, relaxamento, BDNF. Ficando mais inteligente, fortalecendo conexões neurais na prática. Bora lá pro 7.3 então, nosso fechamento impactante e memorável. Durante muito tempo, relacionamos o exercício apenas à estética. Pensávamos que treinar servia apenas para mudar o corpo. Hoje vimos uma realidade muito maior. Toda vez que nos movimentamos, o organismo inteiro se liga. Não só os músculos percebem, o coração percebe, o metabolismo percebe e o cérebro também. Porque todo treino envia uma mensagem silenciosa, porém muito forte. Uma mensagem que diz: siga crescendo, aprendendo, evoluindo, adaptando e vivendo. Fazer exercício
significa mais do que permanecer em movimento, mais do que sair do sedentarismo, significa continuar exercitando a própria vida. Continuar atento, curioso, aprendendo, servindo, crescendo e evoluindo. Porque juventude não é questão de idade. Nunca foi questão de idade. É uma questão de direção. Todos os dias estamos enviando sinais ao nosso ser, ao nosso indivíduo. Cada decisão comunica o cérebro qual direção ele deve seguir. Existe uma reflexão que me acompanha sempre. 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito. Nunca significou só aparência. É preservar a força e seguir em frente. Nunca desistir. Manter a memória, mesmo com a avançada idade. Conservar a disposição para continuar aprendendo e crescendo. Manter a coragem para enfrentar todos os desafios. Além, é lógico, de muita cuca no lance. Precisamos também não só crescer biologicamente, mas crescer em conhecimento, sabedoria e caráter, amor e fé. Como está escrito, exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Não que o exercício não tenha valor. O exercício tem grande valor, mas aqui é a ciência do bem e do mal. A desarmonia permeia a natureza e as coisas morrem. Por isso a piedade é o verdadeiro valor. O exercício tem valor, mas o treinamento espiritual é aquele que permanece eternamente. Então vale a pena fortalecer os músculos e o cérebro, mas acima de tudo, temos que fortalecer a fé, porque estamos aqui para ir para o céu, levar você junto. E no shape, 20 anos mais jovem. Então, como sempre, a descoberta mais importante desse episódio é justamente essa. Quem cura é Deus. O sistema só te manda é a conta. E no próximo episódio, vamos conhecer outra descoberta surpreendente. Conheceremos mais uma descoberta surpreendente. Como um pouco menos de comida também pode enviar sinais capazes de estimular mecanismos relacionados à adaptação cerebral, a restrição calórica e o jejum. Será que o cérebro também aprende durante períodos de escassez? Essa é a pergunta que responderemos na próxima conversa e no Shape 20 anos mais jovem. Obrigado, gente do céu, da gente do céu, e até o próximo episódio.